Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do nosso estudo Introdução ao Novo Testamento. Na aula anterior, nós finalizamos aí o estudo a respeito do Império Medo-Persa. Seja sincero, só o resumo, tá? Isso foi a pontinha do iceberg sobre o Império Medo-Persa. Se você quiser aprofundar mais, eu deixei dicas aí para você. Hoje nós vamos falar do império que derrubou o Império Medo-Persa. Exatamente. O Império Persa, ele ruiu e caiu aos pés de um homem que talvez é um dos homens mais poderosos que a história nos apresentou e nos apresenta. Conhecido como Alexandre Magno, o famoso Alexandre o grande imperador macedônio. Amém? Vamos aqui agora falar um pouquinho do Império Grego e depois as contribuições que o Império Grego trouxe para o mundo antigo e principalmente para o Novo Testamento. A cultura grega ela é tão poderosa que ela é a cultura do Novo Testamento. Quando nós lemos o livro dos Atos, por exemplo, as viagens de Paulo, você consegue entender que Paulo está no mundo grego? Ah, Titão, mas Roma não era o poder? Sim, poder militar era romano, porém a cultura era grega. Por isso que é chamado de cultura greco-romana. Cultura grega, poder político romano. A cultura grega, ela está viva até hoje. O que os gregos trouxe para a humanidade se utiliza até hoje. Mas vamos falar um pouquinho da origem do Império Grego. Ele não começou, sendo chamado de Império Grego, e muito menos começou com o Alexandre o Grande. Então eu trouxe uma arte para você, um slide top. É muito bom ter aula com slide, porque eu consigo trazer todos os detalhes. Eu poderia ficar falando com você, mas é muito bom a gente ter imagem. Vamos se utilizar da tecnologia ao nosso favor. Vamos para essa arte aí, ó. Essa arte na tela. Que arte maravilhosa. Essas artes ficaram sensacionais, sensacionais. Se você souber aproveitar a tecnologia, você será abençoado demais, tá bom? Você vai ser muito abençoado. Vamos lá, o Império Grego helenístico, tá? Por que eles são chamados de helenístico? Porque os gregos eram chamados de Helen, tá? Aí, helenístico, em relação a isso, ok? Ah, quero saber mais. Você vai estudar, vai aprofundar mais. Só estou ensinando você o caminho das pedras. Origem, expansão e legado. O mundo que preparou o cenário para o Novo Testamento. A língua oficial do Novo Testamento, a língua oficial do Novo Testamento é o grego. Como surgiu o Império Grego? Na verdade, os gregos eram divididos em cidades-estados, né, ou cidades-estado gregas. A Grécia era dividida em cidades independentes como Atenas, Esparta e Tebas. Não havia unidade política entre elas. Você consegue perceber que há uma divisão entre os gregos aqui? Né? A cidade-estado é aquela antiga cidade lá do período do Gênesis, lembra? Que era uma cidade murada. No Gênesis era muito isso. E aqui os gregos ainda viviam daquela forma. Você não tinha um país, você não tinha estados, você tinha uma cidade que era murada e aquela cidade funcionava como um país. Isso que é uma cidade-estado. E as principais cidades gregas eram Atenas, famosa demais, Esparta, também famosa, e Tebas. Quem conhece um pouquinho aí da cultura ou mitologia grega está familiarizado com essas cidades. A ascensão da Macedônia. Os gregos tratavam os macedônios de forma diferente. Mas vamos devagarzinho aqui, ó. A ascensão da Macedônia. Filipe II da Macedônia fortaleceu seu exército, a falange macedônica, conquistou as cidades gregas, Atenas, Esparta e Tebas, e unificou a Grécia sobre o seu domínio. Os macedônios, eles não se davam muito bem com os gregos. Os gregos chamavam aí os macedônios de bárbaros, de pessoas sem cultura. É uma rixa entre gregos e macedônios. Você consegue entender?
há um período aqui que macedônio é um, grego é outro. Terceiro, o que o Filipe aqui, vamos voltar aqui, o que o Filipe II fez? Ele tomou as cidades, governou as cidades com um exército muito forte, os macedônios tinham um exército mais poderoso, ele tomou as cidades, se tornou rei dessas cidades-estado da Grécia e unificou, né, passou a ser um único povo. Um único povo. Então, Filipe foi quem trouxe a unificação. A expansão com Alexandre, após a morte de Filipe II, seu filho, Alexandre o Grande, expandiu o império por toda a Ásia, conquistando o Império Persa, o Egito e diversos outros territórios. Lembra aqui? Eu falei, ó, ele conquistou a Ásia, conquistou o Império Persa. Havia disputa e diferenças entre macedônios e gregos? Havia, com certeza. Talvez você chegou nesse vídeo aqui achando que gregos e macedônios eram a mesma coisa, sempre foram a mesma coisa, e não. E talvez você nem sabia também que existia isso. Vamos lá. Como os gregos viam os macedônios? Consideravam os macedônios menos civilizados e os chamavam de bárbaros. Essa expressão bárbaros, a gente vai encontrar isso no Novo Testamento. Achavam que eram rudes, atrasados e do interior. Era assim que os gregos tratavam os macedônios. Cidades como Atenas se viam superiores cultural e politicamente que os macedônios. A tristeza dos gregos foi que um macedônio governou eles, né? Filipe, depois seu filho, Alexandre. Ok? Diferença entre culturas ou diferenças culturais. Os gregos tinham a cidade de Atenas e Esparta, que era filosofia, arte, filosofia e artes desenvolvidas, democracia, essa ideia democrática em Atenas, vida urbana, intelectual, cidadãos participativos na política. Então você tinha os gregos eram bem civilizados, na verdade, né? Eram aí os playboys da época. Já os macedônios eram considerados por eles aí como o povo ralé, uma sociedade mais militarizada. Os macedônios gostavam mais de guerra, uma monarquia forte, ou seja, se o rei morreu, quem governa é o filho, tá? A monarquia forte. Menos foco em filosofia e política, valorização da lealdade e da disciplina, tá? Eles eram mais rudes mesmo. E o Filipe, o grande Filipe, ele governa os gregos e vai unificar o povo. Um conflito direto. Qual o nome dessa guerra aí, ó? A tensão virou guerra quando Filipe II começou a expandir seu domínio. Batalha que é chamada de Batalha Queroneia, de 338 a.C. Filipe derrotou as cidades gregas, submeteu toda a Grécia a seu domínio. Os gregos foram unificados, mas não por escolhas, foram obrigados, à base da espada aí, tá bom? E com Alexandre a relação melhorou, e Alexandre ele conseguiu melhorar essa relação. Vamos voltar a esse aqui. Alexandre era filho de Filipe o Grande, beleza? Alexandre se via como grego culturalmente. O Alexandre ele era inteligente demais, muito culto, se via grego, espalhou a cultura grega por todo o mundo, unificou gregos e macedônios em suas campanhas militares. O Alexandre aí, ele foi educado aos pés de um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, Aristóteles. Olha só, cara, esse cara é importante demais, hein? O professor dele era o Aristóteles, um grande filósofo. Ok? Então nós temos aqui alguns detalhes importantes. Vamos para uma próxima arte aqui. Volta aqui para isso, para a próxima arte. Ela é um pouco parecida com a anterior, mas nós temos aqui nessa arte alguns avanços, como Alexandre tratou os exilados e povos conquistados. Ele respeitou as culturas locais, permitiu que os povos mantivessem suas tradições, leis e costumes. Integração de povos, misturou costumes gregos, os povos locais, promovendo união e estabilidade. Nomeações locais, manteve muitos líderes locais em seus cargos, ganhando lealdade e colaboração. Fundação de cidades,
fundou mais de 70 cidades, muitas delas chamadas, muitas delas chamadas de Alexandria, onde gregos locais viviam juntos. Tá? Deixa eu falar um negócio aqui que é muito importante. Voltando a falar aqui dos gregos, a cidade de Alexandria ela é muito importante para quem estuda o Novo Testamento, tá? Principalmente história da igreja. Essa cidade aí do Egito, Alexandria. Agora, irmãos, eu não posso deixar passar esse detalhe. Por quê? Porque o pai de Alexandre, e eu quero que você entenda a ligação que tem isso aqui que eu estou ensinando com o Novo Testamento, o pai de Alexandre o Grande, o Filipe da Macedônia, Filipe II da Macedônia, tem uma cidade que a gente conhece muito bem no Novo Testamento, que tem o nome dele. É a cidade de Filipos. Lembra que Paulo escreveu aos Filipenses? E que quando Paulo teve aquela visão, que um varão macedônio o chamava em um sonho, lembra? E quando ele foi lá para a cidade de Filipos, na Macedônia, ele teve uma das suas maiores experiências, que foi a libertação da menina com o espírito de adivinhação. Então, aquilo ali aconteceu exatamente aqui, na Macedônia, na cidade dos Filipenses. Contribuições tecnológicas e científicas da época helenística, impulsionadas pelas conquistas de Alexandre. Aí está a arte para você aí, ó. Engenharia, arquitetura, construção de estradas, pontes, portos, aquedutos, cidades planejadas. Foi esse cara aqui que contribuiu. Aquele Novo Testamento ali das viagens missionárias de Paulo foi construído aqui nesse período. Ciência e medicina, grandes avanços na anatomia, cirurgia e catalogação. Opa, falhou aqui. Catalogação de plantas e animais. Falhou a língua, é muita informação. Estou tentando falar rápido, vocês me desculpem. A matemática e a astronomia ganhou lugar, estudos mais precisos sobre matemática e astronomia. Navegações, ele avançou, metalurgia, sistema de correio e comunicação, moeda padronizada. Lembra que na época de Jesus já tinha um sistema de moeda padronizada? A dracma, por exemplo, é uma moeda grega. Escola de filosofia e conhecimento. Olha só o que esse cara fez. Para resumir, o Alexandre o Grande, ele fez com que a cultura grega invadisse o seu tempo, o mundo antigo. Essa cultura é chamada de cultura helenística. O Alexandre o Grande, quando conquistava o povo, ele deixava o povo escolher. Olha, vocês se entregam, né, e aprendam a falar minha língua, minha cultura, e vai pagar imposto para mim. E se vocês não quiserem, eu vou entrar e vou destruir todo mundo. E eles aceitaram, né? O cara ganhou de todo mundo aí. Primeiro grande, ou a primeira grande vitória de Alexandre foi contra os persas, né? Conquistando a Babilônia, conquistando aí a capital dos persas. Todo o território persa foi dominado por Alexandre. E ele expandiu a sua cultura, né? Ele expandiu a cultura grega. Mais uma vez eu digo, a cultura grega é chamada de cultura helenística. A língua do mundo é a língua grega, ok? Ele consegue fazer com que todos os povos aprendam o grego. Quando nós vamos chegar no Novo Testamento, cerca aí de 300 anos, Jesus vai vir 300 anos depois, 331 a.C., está acontecendo isso. Cerca de 300 anos depois, nós temos Jesus pregando, nós temos os apóstolos pregando, e esse mundo que nós vamos ver no Novo Testamento foi forjado aqui. A língua mundial da época de Jesus, da época dos apóstolos, era o grego. Por isso que o Novo Testamento, a gente vai estudar sobre isso mais à frente. Estou prometendo muita coisa, hein? A gente vai estudar sobre a língua do Novo Testamento, que é o grego. O grego koi, né? Essa arte aqui, tem mais alguma coisa que a gente pode falar? A duração do Império Grego, cerca de 163 anos, durou o Império Grego. Olha essa arte aqui, ó, abaixo dela, bem aqui, ó, bem abaixo. Linha do tempo. Tá? Linha do tempo dos grandes impérios. Lembra que a Babilônia, depois foi Medo-Persa, a Grécia. Depois os gregos vão ser dominados pelo Império Romano.
romano. Depois que o Alexandre o Grande morreu, cara, vamos botar uma outra arte aí que na próxima aula nós vamos falar dessa arte, mas já joga lá para você. A morte de Alexandre. Em 323 a.C., morre Alexandre. Sem deixar herdeiros, Alexandre morreu em Babilônia aos 32 anos. Seu império, que ia da Grécia à Índia, foi dividido entre os seus principais generais. Aí tem um mapa de todo o império. Mesopotâmia, a Média, né? Que são os medos, Pérsia, Ásia Menor. Nós temos aí o Mar Morto, nós temos. Ele também governou a Palestina, e a gente vai entrar mais detalhes aqui depois, ok? Vamos voltar aqui, porque o Alexandre o Grande trouxe muito avanço tecnológico, cultura, a língua, o jeito que ele tratou os povos dominados, permitindo que eles tivessem a sua religião desde que pagassem imposto e aprendesse um pouco da cultura grega. Mas eu quero terminar a aula dizendo o seguinte: o Alexandre, ele lutou toda a sua vida para conquistar o poder e não deixou herdeiro. Quando ele morre, o império gigantesco, o vasto império grego, vai começar a ruir, porque ele não tem um herdeiro, um substituto, e vai deixar o poder dividido entre os seus 5 generais, os diádocos, os generais que assumiram o Império Grego. O Império Grego vai começar em um declínio, em uma queda. A próxima aula nós vamos falar da divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. E na próxima aula nós vamos ver ligação direta, porque nós já estamos no período interbíblico. É isso aí, eu não podia terminar essa aula sem falar isso. Eu já estava esquecendo. A aula de hoje já é o período interbíblico. É isso aí. O período interbíblico, ele começa quando o Império Grego assume o poder. E o final da nossa aula aqui vai ser muito importante. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar só uma pitaca para você. Um dos generais que vai ficar com uma parte do Império Grego é o Seleuco I. Seleuco I. Esse Seleuco I, ele ficou ali com a parte da Ásia e a família, ou melhor, esse general, toda essa linhagem desse general, será chamada de um Império Seleucida. Desse Império Seleucida vai vir um homem chamado Antíoco IV, ou Antíoco Epifanes. Esse Antíoco Epifanes, ele vai entrar em Jerusalém, vai matar muitos judeus, vai sacrificar animais, vai tentar helenizar o povo judeu. E aí o período interbíblico. E a partir do Antíoco Epifanes que nós temos a revolta dos Macabeus. Então vamos voltar agora para o período grego e fechar a aula de hoje e dizendo, é importante estudar sobre isso, é muito importante. É importante demais, porque o cenário está sendo construído. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, deixa aí no comentário. Mas, de novo, eu quero fazer propaganda dos livros aqui, ó. De novo, fazendo propaganda dos livros. Tá? Esses livros aqui falam muito bem desses períodos. Tá bom? Período interbíblico. Esse aqui é maravilhoso, é muito básico. Você não vai se arrepender. Leia ele, ó, vai lá no índice, que ele vai falar do período interbíblico. Vou dar uma palhinha aqui para você, ó, rapidinho. Eu sei que você não está com pressa. Vamos ver se eu estou mentindo. Divisão, manual, os Ptolomeus, aí, tá vendo? Império, os persas chegam ao poder, os gregos, período grego, 199, página 199. Vamos ver aqui, página 199. O período grego. Quando o leitor iniciante da Bíblia deixa o Antigo Testamento e passa para o Novo, fica perplexo, parece que tudo mudou, não reconhece mais o bem, tá vendo? Tudo aqui, ó, fala sobre Alexandre, surgimento de um novo império, o auge do Império Grego, tudo aqui, irmãos. Ó,
ao mesmo tempo em que Artaxerxes está aqui. Tá? Esse livro é sensacional. Sensacional, né? Sensacional. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.